Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à aula 3 da semana 19. Eu sou a professora Jandira e hoje nós iremos trabalhar com as atividades de língua portuguesa que estão nas páginas 41 até a página 43 do livro Aprender Sempre. Então vamos lá, peguem o livro Aprender Sempre e já podem procurar aí a página 41. Para quem já encontrou, já pode colocar a data de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Em seu livro, você pode marcar apenas 28/7/2021. E para a nossa hora da leitura de hoje, eu trouxe mais um conto. Vocês se lembram que nós registramos alguns títulos lá na página 40 do livro Aprender Sempre? Seriam títulos que eu ia ler durante essa semana para vocês. Um dos títulos que nós registramos é Chapeuzinho Vermelho. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho. A versão mais conhecida é a versão dos irmãos Grimm, mas hoje eu trouxe aqui uma outra versão para que vocês possam perceber que pelo fato dos contos serem textos de tradição oral, pode acontecer de nós encontrarmos diferentes versões. Então, hoje, o texto que eu irei ler para vocês da Chapeuzinho Vermelho é a versão do autor Charles Perrault. Então, vamos ouvir? Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina que vivia numa aldeia. Era a coisa mais linda que se podia imaginar. Sua mãe era louca por ela e a avó mais louca ainda. A boa velhinha mandou fazer para ela um chapeuzinho vermelho. E esse chapéu assentou-lhe tão bem que a menina passou a ser chamada por todo mundo de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, tendo feito alguns bolos, sua mãe disse-lhe: Vá ver como está passando a sua avó, pois fiquei sabendo que ela está um pouco adoentada. Leve-lhe um bolo e este potezinho de manteiga. Chapeuzinho Vermelho partiu logo para a casa da avó, que morava em uma aldeia vizinha. Ao atravessar a floresta, ela encontrou o senhor lobo, que ficou louco de vontade de comê-la. Não ousou fazer isso, porém, por causa da presença de alguns lenhadores na floresta, perguntou a ela onde ia. E a pobre menina, que ignorava ser perigoso parar para conversar com um lobo, respondeu: Vou à casa de minha avó para levar-lhe um bolo e um potezinho de manteiga que mamãe mandou. Ela mora muito longe? Quis saber o lobo. Mora sim, falou o Chapeuzinho Vermelho. Mora depois daquele moinho que se avista lá longe, muito longe, na primeira casa da aldeia. Muito bem, disse o lobo. Eu também vou visitá-la. Eu sigo por este caminho aqui e você por aquele lá. Vamos ver quem chega primeiro. O lobo saiu correndo a toda velocidade pelo caminho mais curto, enquanto a menina seguia pelo caminho mais longo, distraindo-se a colher avelãs, a correr atrás das borboletas e a fazer um buquê com as florzinhas que ia encontrando. O lobo não levou muito tempo para chegar à casa da avó. Ele bate. Toque, toque. Quem é? Pergunta a avó. É a sua neta, Chapeuzinho Vermelho, falou o lobo, disfarçando a voz. Trouxe para a senhora um bolo e um potezinho de manteiga que minha mãe mandou.
A boa avózinha, que estava acamada porque não se sentia muito bem, gritou-lhe: levante a aldraba, que o ferrolho sobe. O lobo fez isso e a porta se abriu. Ele lançou-se sobre a boa mulher e a devorou num segundo, pois fazia mais de 3 dias que não comia. Em seguida, fechou a porta e se deitou na cama da avó, à espera de Chapeuzinho Vermelho. Passado algum tempo, ela bate a porta. Toque, toque. Quem é? Chapeuzinho Vermelho, ao ouvir a voz grossa do lobo, a princípio ficou com medo, mas supondo que a voz estivesse rouca, respondeu: é sua neta, Chapeuzinho Vermelho, que traz para a senhora um bolo e um potezinho de manteiga que mamãe mandou. O lobo gritou-lhe, adoçando um pouco a voz: levante a aldraba, que o ferrolho sobe. Chapeuzinho fez isso e a porta se abriu. O lobo, vendo-a entrar, disse-lhe escondido sob as cobertas: ponha o bolo e o potezinho de manteiga sobre a arca e venha deitar aqui comigo. Chapeuzinho Vermelho se meteu na cama, onde ficou muito admirada ao ver como a avó estava esquisita em seu traje de dormir. E disse a ela: vovó, como são grandes os seus braços. É para melhor te abraçar, minha filha. Vovó, como são grandes suas pernas. É para poder correr melhor, minha netinha. Vovó, como são grandes suas orelhas. É para ouvir melhor, netinha. Vovó, como são grandes os seus dentes. É para te comer. E assim dizendo, o malvado lobo se atirou sobre Chapeuzinho Vermelho e a comeu. E assim termina a história de Chapeuzinho Vermelho, na versão do autor Charles Perrault. E aí, o que vocês acharam? Eu ainda prefiro a versão dos irmãos Grimm, onde o caçador escuta o ronco do lobo, entra lá e tira a vovó e a Chapeuzinho Vermelho da barriga do lobo. E vocês, de qual história, de qual versão vocês mais gostaram? Dos irmãos Grimm, onde o final feliz é para a vovó e para Chapeuzinho Vermelho, ou esta versão lida hoje, onde o único que tem final feliz é o lobo, que fica com a barriga bem cheia? Bem, conversem aí sobre as diferentes versões com alguém que estiver na sua casa com você. E não se esqueça de, ao final de nossa aula, procurar a nossa agenda de leitura de contos na página 40, procurar o título Chapeuzinho Vermelho e marcar a data de hoje, 28/7. Combinado? Então, agora vamos prosseguir para as nossas atividades. Página 41. Aula 3, personagens. Se nós estamos falando sobre os contos, não há como não falar sobre os personagens. Há os personagens heróis, os personagens malvados, há ainda aqueles que sofrem, mas que têm um final feliz. E aí, quais são os seus personagens de contos preferidos? O que vamos aprender na aula de hoje? Depois de ouvir muitos contos tradicionais, sua tarefa será discutir com seus colegas, escrever os títulos das histórias e escrever o nome dos personagens. Está pronto para começar? Quem aí de casa está pronto? Então, vamos lá. Atividade número 1. Observe o personagem ilustrado a seguir e escreva o nome de uma história em que ele pode aparecer. Vamos lá, quem é este personagem? Essa boca enorme, cheia de dentes, uma cauda, quem aí já descobriu?
Qual é esse personagem que foi aqui ilustrado por alguma criança? Se você falou que esse personagem é o lobo mau, você acertou. Aqui neste quadro, abaixo da ilustração, você vai escrever o nome de uma história onde esse personagem aparece. E aí? Que contos você conhece que aparece o lobo mau? Bem, nós acabamos de ouvir um agora, não é mesmo? Nós temos aí o lobo mau que aparece na Chapeuzinho Vermelho, mas nós temos aí um outro conto em que aparece o lobo. Quem se lembra? Os Três Porquinhos, isso mesmo. Então, você pode escrever o título que você quiser. Você se lembrou de algum outro conto em que aparece o lobo? Se você se lembrou, você pode registrar o título deste conto bem aqui. Aqui, na nossa tela, eu vou escolher os Três Porquinhos para registrar. Mas você pode colocar os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, ou algum outro conto que você se lembrou em que aparece aí esse personagem, o lobo. Já escolheram qual é o título que tem o lobo que vocês vão registrar aqui? Então, nós vamos para a nossa próxima atividade. Agora, ilustre um personagem de sua preferência e escreva um título em que ele costuma aparecer. Bem, quando nós começamos aqui na página 41, eu perguntei quais são os seus personagens de conto preferidos. Você já pensou em alguns? Então, agora, de todos esses que você pensou, você vai escolher apenas um para desenhar aqui neste espaço, fazer a ilustração deste personagem, e aqui no quadro abaixo você vai escrever o título da história em que esse personagem aparece. Combinado? Eu escolhi aqui uma personagem que eu gosto muito, a fada. E tem vários contos em que aparecem fadas. Tem o conto da Cinderela, do Peter Pan. Que outros contos aí vocês se lembram em que aparece a fada para vocês me contarem? Pensem aí. Também tem a história do Pinóquio, onde aparece a fada azul e o transforma em um menino de verdade. Então, aqui eu coloquei a ilustração de uma fada e eu vou escrever logo aqui abaixo uma história em que minha personagem preferida aparece. Vou colocar aqui a história da Cinderela. E você? Que personagem você está desenhando aqui neste espaço? Não se esqueça que você deverá escrever em seguida o título da história em que esse personagem ou essa personagem aparece. Para realizar essa atividade de ilustrar, pintar e escrever o nome da história, eu sugiro que você pause a nossa videoaula neste momento. E quando você terminar, você retorna. Combinado? Então, você já pode pausar. Bem, se você retornou, eu acredito que você já fez a sua ilustração, já pintou para deixar a sua ilustração bem bonita e também já escreveu o nome da história. Então, nós vamos prosseguir. Atividade número 2. Escolha um personagem e escreva uma frase que ele costuma falar. Por exemplo, a madrasta da Branca de Neve sempre fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Esta frase da madrasta é uma frase bem famosa, mas que outra frase você se lembra de outro personagem, de outro conto? Bem, então agora você vai pensar aí em um personagem, pode ser um personagem de alguma história que você goste bastante. Aqui no quadro azul, você vai escrever o nome deste personagem. E no quadro laranja, você vai escrever uma frase, uma fala deste personagem. Combinado? Vamos lá, pensem aí nos contos que vocês conhecem. Chapeuzinho Vermelho, que nós ouvimos hoje, Cinderela, Branca de Neve, A Bela Adormecida.
A Pequena Sereia, João e o Pé de Feijão, Patinho Feio. Que história aí que vocês conhecem e que vocês se lembram da fala de algum personagem? Bem, eu vou colocar aqui uma personagem que eu me lembrei e uma fala dela. Vocês conhecem a história O Lobo e os Sete Cabritinhos? Bem, se vocês conhecem, vocês devem se lembrar que a mamãe cabra vai sair. E o que ela fala para os seus filhotes? Vamos ver? Então, eu vou colocar aqui, o meu personagem é a Dona Cabra, ou eu poderia escrever ainda a Mamãe Cabra. E qual é a fala dela para os seus filhotes quando ela vai sair? Não abram a porta para ninguém. Eu escolhi essa personagem porque eu gosto muito deste conto, gosto muito dessa história, que ensina algo importante, não conversar com estranhos. Então, aqui eu coloquei o nome do personagem, Dona Cabra, e aqui uma fala dessa personagem, não abram a porta para ninguém. E vocês, já conseguiram escolher algum personagem de um conto que vocês conhecem? Bem, se vocês já escolheram um personagem, agora vocês podem pedir ajuda aí para alguém que está em casa com vocês para escrever uma das falas deste personagem. Agora, se você conhece a história do Lobo e os Sete Cabritinhos e também gosta dessa personagem, da Mamãe Cabra, da Dona Cabra, dando aqui um conselho importante para os seus filhotes, você pode escrever aqui, como eu fiz aqui em nossa tela. Combinado? Agora, se você escolheu outro personagem, outra fala e precisa de ajuda, converse com alguém que está aí em casa com você. E a nossa aula de hoje terminou. Eu quero desejar para vocês um ótimo dia e dizer que amanhã eu estarei esperando por vocês aqui com muito carinho para muito mais atividades. Então, até lá, queridos. Tchau, tchau.